Bom, o texto a que isso se refere está, na verdade, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1, até chegarmos ao versículo de número 18, né? Nós encontramos aqui a cura de um paralítico de Betesda. A grande dúvida não é se Jesus curou o paralítico, não é se Betesda existiu, mas a grande dúvida, o grande questionamento é se verdadeiramente existiu um anjo que movimentava as águas de tempos em tempos. Resumindo a história, um homem espera há 38 anos uma cura e até que finalmente Jesus vai ao seu encontro. E ele aguardava as margens de um tanque chamado Betesda, né? Betesda tem o significado de casa de misericórdia, né? E ele estaria ali esperando há 38 anos, paralítico, esperando um movimento das águas que aconteceria de tempos em tempos, em que um anjo do Senhor, como está em uma das versões de hoje, salvo engano a versão NVI, um anjo do Senhor descia e movimentava as águas. O primeiro que entrasse ali naquele tanque seria sarado, ou seja, quem caísse depois do primeiro, quem mergulhasse, por mais fé que tivesse, não seria curado, não receberia o seu milagre tão esperado. 38 anos aguardando. A questão é, existia mesmo um anjo ali? Pelo que nós sabemos, foi um escriba que aumentara o versículo de número 4, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. É aí que está a questão. Por ser um acréscimo dos escribas, acredita-se ou duvida-se ou contesta-se o fato de que possa ter realmente existido a descida de um anjo. Alguns arqueólogos, inclusive, descobriram uma certa religiosidade a um culto ao sagrado daquele tanque, né? Por exemplo, o doutor Norman Champlin, ele diz na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, uma de suas maiores obras, ele afirma que haveria uma certa religiosidade quanto ao tanque comprovada, e foi encontrado inclusive até um mosaico de um desenho de um anjo descendo no tanque de Betesda. Lá tinha 5 alpendres, o tanque já foi encontrado suas ruínas, lá existia 5 alpendres, em volta dos alpendres mais de 5.000 paralíticos, coxos, cegos, todo tipo de enfermidade existia ali. Acredita-se que também a lepra, apesar do leproso ter que viver separado da sociedade no tempo bíblico. Mas a questão é a seguinte que nós podemos observar aqui. Descia mesmo o anjo? Na minha opinião, sim, descia mesmo o anjo. Por que descia se o versículo de números 3 e 4 são acréscimos? Vemos a narrativa de João até o versículo 1, versículo 2 do texto, e o versículo 3 a 4, há uma explicação de um escriba, segundo estudiosos, há uma aplicação de um escriba para que se pudesse entender o que existia ali, pois senão nós pularíamos, nós teríamos o evangelista João dizendo que havia um lugar chamado Betesda, né, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. No período de João ainda existia esse ambiente. Aí pularíamos para o versículo 5, estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Então, para que pudesse haver uma compreensão, teria um certo escriba acrescentado os versículos 3 e 4 desse texto. Você está com a Bíblia aí, você pode estar meditando aí conosco. Agora, a questão aqui que a gente quer ressaltar é que, na minha opinião, o anjo sim descia. Mas como assim um anjo descia? Não entendemos por que somente o primeiro era curado. Isso seria um absurdo pensar nisso em relação, ou pelo menos complicado pensar em relação a um cego. Como o cego poderia correr até ali e ser o primeiro? Ou o próprio paralítico que espera 38 anos e não tem quem o ajude a ser mergulhado no tanque.
segundo estudos recentes, estudos teológicos, a maioria dos comentaristas acreditam que alguns daqueles enfermos eram parentes de pessoas riquíssimas e pagavam pelo primeiro lugar, causando ali uma questão financeira, uma briga financeira, uma grande guerra financeira em torno de quem receberia ou não receberia o milagre, em questão de privilégio de posição até no tanque de Betesda, né? Agora a questão é a seguinte, eu creio que o anjo descia, porque é o seguinte, se os versículos 3 e 4 são acréscimos de um escriba, no entanto, o versículo de número 7, Jesus pergunta no versículo 6 se ele queria ser curado. O que o paralítico não responde sim, que seria a sua resposta aparentemente mais lógica, mas ele responde ao Senhor Jesus: não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. A questão aqui que eu quero salientar é a seguinte: se não houvesse nada sobrenatural, e se o moço nunca tivesse visto realmente uma cura ou um movimento das águas por um anjo, como pois ele esperaria 38 anos ainda crendo no anjo, e não somente ele, mas aquela gigantesca multidão. A outra questão, os estudiosos falam que aquele suposto anjo não seria verdade, mas que teria sido uma invenção do sacerdócio da época de Jesus, para que as pessoas estivessem longe das suas festividades. No livro de Neemias, a Bíblia Sagrada fala da existência desse tanque de Betesda, né? No livro de Neemias nós temos as citações sobre a existência do tanque de Betesda em alguns capítulos, principalmente o capítulo 2 de Neemias. Agora nós encontramos aqui mais uma questão para salientar. Ora, se não existisse realmente a descida de um anjo, por que, pois, alguém ou uma multidão, e ainda mais este homem que parece ser o mais antigo no local, esperaria por 38 anos por uma cura que ele nunca viu ninguém ser curado? Isso é muito pouco provável. A outra questão, então, ele seria sim testemunha desse movimento das águas. A outra grande questão é que ele diz que a água havia sido agitada, ele é que não teria sido lançado, então ele testemunha a água ser agitada, né? Ele testemunha o movimento das águas, que seria por meio de um anjo. E outra questão que ele diz aqui: antes que eu vá, desce outro antes de mim. Ou seja, ele já testemunhou alguém descer primeiro e alguém sair curado. E eu quero lembrar que os versículos de número 7 não são acréscimos ao texto sagrado, de forma alguma. Se o versículo 3 e 4 é inegável que são acréscimos, no entanto, os versículos 7 é um testemunho, uma testemunha ocular de que realmente aconteceu o milagre. Jesus não contesta a existência da crença do anjo, Jesus não contesta a existência do movimento das águas, Jesus entra ali para executar o milagre. Jesus entra ali para executar a cura divina. Não sabemos por que um anjo, por que as condições do anjo, por que exatamente tinha que ser o primeiro, não sabemos. Nesse caso fica com Deuteronômio 29. Mas a questão é a seguinte: eu creio que sim, um anjo realmente descia de tempo em tempos, que a Bíblia não descreve, não determina um tempo, né, que ele descia, mas com certeza sim. Se não fosse o testemunho do rapaz, o homem curado, eu duvidaria da questão. Mas como realmente há um testemunho do rapaz, aí isso desmonta a interpretação de que por causa de um acréscimo de um escriba existisse uma real falsificação de um movimento de um tal anjo. Outra questão aqui a salientar, meus queridos irmãos, é que as multidões estão lá, né? O lugar chama-se Betesda, o lugar tem 5 alpendres, tem uma grande multidão de enfermos. Outra questão que sempre perguntam é: por que Jesus não curou mais que um, mas curou apenas aquele homem? Será que aquele homem tinha alguma coisa que agradou a Jesus mais ainda do que os outros? Sem sombra de dúvida, não. Jesus não faria essa acepção de pessoa. A questão é que Jesus vai somente até ele
porque eu quero lembrar vocês que repetidamente João afirma, o evangelista João, que Jesus não precisava perguntar o que existia no homem, pois Jesus já sabia o que existia no homem, ou seja, Jesus conhecia os corações como sendo Deus também, não apenas homem. Então Jesus Cristo vai diretamente, ele sai da festa, caminha de 3 a 6 quilômetros no máximo até o tanque de Betesda, próximo à Porta das Ovelhas, e vai até lá. Os arqueólogos afirmam que, inclusive Eusébio de Cesareia afirma que as águas do tanque de Betesda teriam uma cor de ferrugem. Acredita-se que, segundo Eusébio de Cesareia, acreditava-se que devido aos sacrifícios feitos no templo de animais, onde se derramava sangue e acabava correndo ali por meio de arquedutos, corria para ali para o tanque de Betesda. Então nós temos a possibilidade da presença de sangue ali, inclusive. Então isso também pode ser uma figura tipológica até mesmo com o próprio Senhor, que é aquele que cura, aquele que tem poder para curar. Nenhum anjo deve ser adorado, nenhum anjo tem poder em si mesmo, mas muitas das vezes vemos ações de anjos enviados por Deus apenas em missão, representando ao Senhor. Ok? Então, aí está a nossa opinião. Um anjo descia ou não descia em Betesda? Segundo as palavras do próprio testemunha ocular, coisa que não somos, do tanque de Betesda, sim, descia, havia movimento das águas, ele já havia testemunhado alguém ser curado, mas Jesus foi lá e mudou a situação dele, e aparentemente era uma questão de pecado, porque no final Jesus lhe diz, quando o encontra posteriormente no templo, vá em paz, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Há enfermidades que são naturais e há enfermidades que aparentemente nos textos bíblicos possa vir por meio de pecaminosidade do homem. Deus continue te abençoando em nome de Jesus.